Depois da explicação aqui do uso dos comandos de repetição enquanto, face, fim, enquanto, agora vamos para uma breve explicação dos exercícios, né? O 37 diz assim: fazer um algoritmo que mostre os números ímpares que são múltiplos de 3 que se encontram no conjunto de números de 1 a 500. Tá? Então vamos primeiro para a interpretação. Eu quero que mostre os ímpares que são múltiplos de 3, ou seja, eles têm que ser ímpar e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, do 1 ao 500, vamos dar um exemplo aqui. O 1 ele é ímpar, só que ele não é múltiplo de 3, então não posso utilizar ele. O primeiro número da nossa sequência seria o 3 mesmo. Tá? Então, depois viria qual? Vamos dizer que seja o 5. O 5 é ímpar, só que ele não é múltiplo de 3. Tá? O próximo múltiplo de 3 seria qual? O 6. Só que o 6 é par. Então, não é esse número da sequência. Qual é o número que eu estou buscando? Seria o 9. Tá? O próximo, o 15. Porque o 15 ele é ímpar e divisível por 3. Tá? O próximo, 21. E assim por diante. Tá? Agora, para montar a lógica do exercício, né, do algoritmo. Tenho o meu número inicial, então vou usar o meu número inicial. Estou pegando o exemplo da apostila. Primeiro exemplo aqui de enquanto. Qual que é a minha sequência final, o meu número final aqui? O 500. Tá? Então, vou colocar o 500 aqui. Mesmo que o número 500 não seja ímpar e também não seja divisível por 3, ele vai saber que pela sequência que eu vou colocar, quando ele passar desse 500, vai parar. Ou seja, ele vai ter o número escrito antes do último ímpar e múltiplo de 3 do 500. Tá? A gente vai ver isso na resolução. Agora vem a chave da questão aqui, a resolução. Vamos reparar que aqui ele tem um intervalo de sequência, do 3 ao 9. Do 9 ao 15 também tem um intervalo de sequência. E do 15 ao 21 também tem. E do 21 ao 27 também teria. Esse intervalo é o mesmo, ele é padrão. Tá? Então, qual que é o intervalo entre cada número? É o 6. Então, aqui a gente vai fazer de 6 em 6. Tá? Então, esse é a resolução do exercício. Vou dar só um F9 aqui. Então, repare, ó, ele fez o 3, 9, 15, 21, assim por diante. Qual que é o último número antes da sequência? Ele mostra aqui o 495. Tá? Então, é o último número antes do 500, que ele é ímpar e múltiplo de 3. Esse aqui seria o nosso algoritmo exercício 37. Tá? Já o 38, ele pede assim, dada uma sequência de números informados pelo usuário, ou seja, o usuário tem que ficar informando números, tem que obter a soma dos positivos e a quantidade de negativos. Então, dependente do intervalo de números, eu tenho que somar os positivos e quantos negativos eles existem. O ponto de parada da repetição vai ocorrer quando o número for zero, ou seja, quando ele digitar o número zero, aí vai ter que parar de repetir. Né? Então, vai ter que ser bem aleatório os números informados. Esse exercício aqui também, ele exige bem mais de tentar entender como que ele faz para depois fazer a resolução. Mas algumas coisas que ele pede aqui. Números informados pelo usuário. Então ele vai pegar, vou pegar aqui como N. O meu N vai ser o meu número informado pelo usuário. Aí ele pede também a soma dos positivos. Então, quando o número for positivo, ele tem que somar eles. Vou colocar aqui uma variável também chamada de soma. Aí também ele pede a quantidade dos negativos. Então, essa quantidade dos negativos, ele quer saber quantos negativos são, e não é para somar os negativos. Então, também vou colocar uma variável aqui, vou chamar de PTD neg, né, quantidade de negativos. Então, aqui o meu número ele vai ter que ser, enquanto ele não for zero, fazer a repetição. Então, o que eu faço? Enquanto n diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque aqui ele fala, ó, o ponto de parada ocorrerá quando o número for zero. E quando ele digitar o número zero, vai parar. Aqui eu digitei 3, coloquei o número inicial 3, mas poderia ser 1, poderia ser 2. Né? Qualquer número, só não pode ser zero. Porque se ele for zero já de início, ele não vai fazer a repetição. Tá? Aí ele não começa a repetir nenhum laço. Vou colocar aqui como 1. Aqui vai ser um escreve e leia, digite número, digite números.
colocar informe um número. Esse informe um número, essa frase, vai necessariamente precisar que tenha vários números informados. Tá? Eu fiz aqui um escreve e leia, né? Informe um número. Agora aqui vem o chave da questão também. Né? Se o n for maior ou igual a zero, então vou fazer a soma. Aqui soma mais n. Por que o mais n? Porque ele pede para somar os positivos. Agora eu vou usar o senão. Senão, ele vai fazer a utilização da variável qtdneg. Só que agora vai usar o qtdneg mais 1. Porque ele quer saber a quantidade de negativos. Tá? D neg mais 1. E o fim C. Dessa forma aqui, se eu informar um número maior que zero, vai somar. Se o número for menor que zero, vai colocar a quantidade aqui. Para encerrar o exercício, né, ele vai ter que fazer aqui um escreval para soma e um escreval para quantidade neg. Tá? Quais são os números aqui. Vou dar um exemplo só da execução desse algoritmo, né? Só que aí nele não vai aparecer a soma e nem a quantidade de negativos. Então, um exemplo aqui, eu vou informar números, tá? 5, vou digitar 15, menos 9, 17, menos 8, assim por diante. E, mas quando que ele vai parar? Quando eu digitar zero, né? Assim como o exercício está pedindo. Então, se eu digitar zero, vai parar de repetir. Né? Então, ele para de repetir, depois aqui teria que aparecer a quantidade de positivos, né? Mostrar, e a quantidade, a soma dos positivos. Tá? Faltou um escreve e leia aqui para terminar o exercício. Mas reparem que, ó, aqui a soma, a variável soma, já está com um valor de 37. Né? E quantos negativos que eu informei na tela? Ó? 1, 2, né? Menos 9, menos 8. Então, tem 2 negativos. Tá? Então, essa aqui é a resolução do exercício.